Então, nós começamos nossa gravação. Vai ler uma paginazinha, Elisa? Pô, peraí. Deixa eu pegar o livro aqui. Jorge, para marcar a tua volta, faz a prece. Para marcar a sua volta, faz a prece. Vamos lá, do livro. Vou pegar água. Esperar ele voltar. Leia a página. Faz o quê? Espera alguns segundos. 10 segundos. 8, 7, 6. Já está até gravando, cara. Eu sei que está gravando. Voltou, vamos lá, então. O livro A Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Lição 41. Depois que comentas um erro e tens consciência dele, começa a reabilitação. Nada de entregar-te ao desalento ou ao remorso. Da mesma forma, como não deves insistir no propósito inferior, não te podes deixar consumir pelo arrependimento. Este tem somente a função de conscientizar-te do mal feito. Perdoa-te, encoraja-te e dá início à tarefa de reequilíbrio pessoal, diminuindo e reparando os prejuízos causados. Senhor, Deus, querido, em teu nome, o culto dessa noite possa beneficiar a todos nós em nossos lares, um pouco também atender aos nossos irmãos fora do corpo, necessitados, comungo conosco, nesse mesmo canal. Organizados, onde estiverem alguns desses, recebam os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores pensamentos, e ainda, para aqueles irmãos nossos que não puderam comparecer, aonde estiverem, sejam também assistidos e envolvidos em teu nome, Senhor. Nós sabemos, nós todos, temos certeza absoluta, que ainda não temos filhos. Parece que assim, então estamos tranquilos. Que diante do cenário da vida, fora que o for, quando as provas nos acometerem, lembremos de ti. A enfrentarmos de frente os vilões que nós mesmos criamos em uma época qualquer. Graças a Deus. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Tivemos por aberta a nossa reunião de estudo na noite de hoje. Graças a Deus. Meu Deus. Graças a Deus. A prece foi forte, viu? Boa noite, seu Roberto. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Jorge. Boa noite, Frânio. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Elisa. Boa noite a todos. Boa noite, Jorge. Boa noite, seu Roberto. Boa noite, Afrânio. Boa noite, Elisa. Bom te ver, Boa Jorge. noite. Boa noite. Eu estava todo mundo com saudade de você, Jorge. A gente mergulha quando não dá. Bom, hoje nós estamos estudando o céu e o inferno. Estamos no capítulo 4, né? É, capítulo 4. Estamos já no item 8, os limbos. Isso. Limbos que são os limbos, que ninguém sabe o que é certo, o que são os limbos. Né? Então, mas Kardec colocou aqui que a gente tem que conhecer o limbo também.
Vamos né? tentar entender que quem é o limbo, né? O que é ou quem é, não sei. Então vamos lá. Livro Céu e Inferno, primeira parte, capítulo 4, o Inferno. Nós estamos no item 8, os limbos. É verdade que a Igreja admite uma posição especial em casos particulares. As crianças falecidas em tenridade, sem fazer mal algum, não podem ser condenadas ao fogo eterno, mas também, não tendo feito bem, não lhes assiste direito à felicidade suprema. Ficam nos limbos, diz-nos a Igreja, nessa situação jamais definida, na qual, se não sofrem, também não gozam da bem-aventurança. É uma situação complicada, né? Quando cresce essa criança, se torna adulto, não se fica assim. Como é que é essa situação aí, né? Então, é uma coisa meio indefinida, né? Mas, conforme nós já falamos aqui, eu esqueci de olhar o nome do Papa que criou essa história, tá? Que havia muitas essas perguntas. Mas para onde vão as crianças? Não fizeram mal, não fizeram bem. E o Papa criou. Tem um porquê também. Eu li isso, mas já me esqueci que eu li há muito tempo, muitos anos atrás. Criou essa situação do limbo, né? Quer dizer, está lá estacionado, tá guardadinho, não sofre, mas também não vai muito à frente. Está tranquilo, Mas, né? Afrânio, não era só as crianças que não eram batizadas? Não, aí são os pagãos. Esses aí não. Se não foram batizados, Não? não. Qualquer criança. Ah, tá. Um crime horrível não ser batizado, né? Porque deixava eu não sei nem o significado certinho do batismo, né? Mas o batismo significa aceitar a religião cristã. Quando não era batizado, não tinha aceito. Agora, a pergunta é, aquele neném que tinha condições de decidir, não, me batiza, eu quero ser batizado, né? Eu entendo porque tenho que ser batizado, eu compreendo, me batiza, né? É uma situação, mas acho que é problema, sim, sabe por quê? Eu me lembro lá na roça, né, o pessoal falava a palavra anjinhos, né? Anjinho não podia ir para o inferno, né? Hoje vai ser enterrado um anjinho, tá? Da dona fulana, eu me lembro disso, lá na roça, mas realmente é uma situação não muito boa, né? Não ser batizado. É o tal pagão, né, que falam, né? Está dizendo aqui que é Tomás de Aquino. Tomás de Aquino? Aqui está escrito assim, acerca do limbo, somente em Tomás de Aquino este termo se tornou recorrente. Pensamento teológico sendo ele, aparentemente, o primeiro a utilizar ou defender o conceito de limbo das crianças e do limbo dos pais. Acho que foi ele mesmo, não me lembro mesmo. Realmente, olha, só me lembro que havia uma pessoa que criou isso. Então foi o Tomás de Aquino. Se aí está falando, com certeza é ele mesmo. Né? Ele é o São Jerônimo, né? Tem o São Jerônimo também, que não era o que traduziu, ele chegava pensando aqui em São Jerônimo, não? Quem traduziu foi o São Jerônimo. E, aliás, ele tem uma frase maravilhosa, né? Que no italiano tem duas palavras que parecem muito. Né? Ele fala, o tradutore é um traidore, né? Parece muito, que realmente traduziu uma obra. Né? Ele fala, né? Uma pedida para traduzir, ele fala, o senhor me botou numa situação difícil, né? Pode ter sido ele também, né? Mas é que eu acho que essa palavra vem um pouco depois mesmo. São Tomás de Aquino também não sei o ano dele. Tem um ano dele aí, Elisa? Deve ter. Não, Tem não, não? não achei, só achei esse pedacinho, não Não. achei mais nada. Eu também pensei, o Humberto Campos tem uma página, eu recebi essa página, foi Marco Antônio que fez esse estudo lá, Amarguras de um Campo, Humberto Campos, está no livro Reportagem de Além Túmulo. Ele esteve ligado na Inquisição, era um inquisidor maior, muito
espanhol. Eu sei que ele mandava para cachorro, para chuchu, sem cabeça. Porque depois, quando ele esclareceu, na mensagem, o pessoal canonizou ele como, né, um santo. Eu não sei se ele foi, eu não me lembro se ele foi também um líder, porque esse cara cabeça dura aí fazia o que queria, né? Isso também pode ter partido dele. Do outro lado da vida, o pessoal, quando fazia aqui do lado de cá, não sabia quem é ele, ficava constrangido do outro lado da vida. Essa é a mensagem, tá? Na íntegra, eu não me lembro, tem bastante tempo. Eu sei que quem criou um lugar meio... mas vamos lá. Beleza? Beleza? Relação do ar? Não. O fone dela não está aparecendo, não. Pode ter caído. E agora? Pronto, já voltei. Já voltou? A minha internet está oscilando. Eu vou acabar tendo que passar para o celular. Você foi lá no limbo, deu uma olhada e voltou. Forma aí para a gente. Já vou até pegar o outro fone para passar para o celular, porque vou acabar tendo que passar para o celular, porque toda hora está caindo. Bom. Podemos continuar? Podemos. Esta, sendo tal sorte irrevogavelmente fixada, fica-lhes defesa para sempre. Tal privação importa, assim, Acho que caiu de novo. Beleza? Oi, tá me ouvindo, não? Agora tá. Não. Vamos lá. Tá. Está sendo tal sorte irrevogavelmente fixada, fica-lhes defesa para sempre. Tal privação importa, assim, um suplício eterno, e tanto mais imerecido, quanto é certo não ter dependido dessas almas que as coisas assim sucedessem. A criança deveria até encontrar sua mãe, né? Acho que seria a vontade de qualquer uma dessas crianças. Mas tudo bem, vamos lá. Isso foi assim, tipo assim, algo que criaram para amenizar a história, né? Digamos assim. Tem uma... Agora uma coisa que o Chico vai falar. Vamos lá. Vamos lá. O mesmo se dá quando ao selvagem, que não tendo recebido a graça do batismo e as luzes da religião, peca por ignorância, entregue aos instintos naturais. Então, veja bem, o Chico fala uma coisa, que ele, nas caminhadas dele no mundo espiritual, ele não viu nos umbrais nem crianças, nem selvagens. As crianças vão para algum posto de assistência. Nós sabemos disso. Tem um livro Entre a Terra e o Céu, nos mostra lá a Meimei eterna, sendo uma cuidadora, né? Depois tem um livro também do Chico, que eu não me lembro o nome, nós estudamos lá no Marco Aurélio, é uma professora que desencarna e continua lá em cima. É um livrinho pequeno. Nós estudamos esse livro lá, que nos fala muito sobre essa questão das crianças no plano espiritual. Eu tenho que me lembrar o nome, não estou conseguindo. Estudamos ele num carnaval lá no Marco Aurélio. E o selvagem, pelo que o Chico fala, né, quando eles encarnam, eles ficam ali próximo. Às vezes, porque eles não têm nem a consciência de um mundo lá fora para poder, né, andar. E Chico nos fala sobre isso. As crianças e índios, fala assim mesmo, nunca os vi nos umbrais, né? Porque não tem ainda aquela consciência
né, de ter feito muito o bem e o mal. O índio vive numa fase evolutiva, né, ainda muito light, digamos assim, né? A partir que vai reencarnando. O próprio contato com o homem branco, no nosso caso hoje, né, já vai adiantando ele que, infelizmente, as paixões que são passadas, né? Esse é o grande problema. Nós crescemos muito através das paixões, né? Uma coisa impressionante, né? É a humanidade terrestre, né? As paixões são nosso assim, ponto de assim, nossa alavanca expressiva. Enquanto nós não conhecemos certas coisas, os capelinhos, quando vieram para o nosso planeta, o que é que eles fizeram? Trouxeram tudo, inclusive as suas paixões. Ali começou a alavanca do planeta. Né? Não adianta inventar só o arado. Tem que botar produção no arado para poder, né, dar um jeito de ter uma vantagem. E aí vai por diante. Né? Pesca, não sei o quê, fazer armas para dominar o vizinho. Então, as paixões estão sempre infelizmente, né, no nosso caso. Então, e hoje, nosso grande problema é esse. A gente pensar que as paixões criam o quê? As competições. Nós temos que pensar hoje em dar uma travada, né? A competição talvez seja melhor hoje o quê? Né? A solidariedade, né? Que é a competição, né? Nós já vimos muitas histórias por aí, né? O cara ia correndo, cai, os outros pegam e terminam todos juntos na linha de todos vencem, né? É um exemplo muito bom dessa historinha. Nós temos que hoje, eu acho que foi a consulta botou até uma página um dia desse no Face, aquela Montessori, né? Montessori, né? Aquela educadora. Ela fala Montessori, isso. Como é que ela fala, você se lembra? Que é sobre a competição, que eles não são ensinados para progredir. É como se fosse para progredir, mas sim para competição. Não há solidariedade, só há competição. Não há Mas esse. Isso aí vem o quê? Das paixões que nós estamos, né? Nos dominam há milênios, né? Porque agora chegou a hora do quê? Isso já passou. Agora a hora dividida, a solidariedade, né? O que alguém quer falar? Mas você não pode fazer nada sozinho, né, Afrânio? Por mais nerd que você seja, por mais alto que seja teu QI, nada você pode fazer sozinho. Você precisa do outro, nem que seja para te ajudar a escrever, para passar. Você não pode fazer nada sozinho. A gente já está cansado de saber disso, né? Eu acho que a pandemia, as guerras, as doenças, o pós-guerra mostra muito bem isso, né? Que não adianta você ser o ó do Borogodó, porque sozinho você não vai fazer nada. Não adianta. O grande problema é esse, o conselho, querer dividir, né? Mas vai ter que aprender a dividir, né, Fran? Senão vai morrer sozinho, né? Nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Né? Aliás, estamos a caminho já, né? Nossa. Alguém mais comentar? Então, vamos embora, Elisa. Certo, este não tem a responsabilidade e o mérito cabíveis ao que procede com conhecimento de causa. A simples lógica repele uma tal doutrina em nome da justiça de Deus, que se contém integralmente nestas palavras do Cristo, a cada um segundo as suas obras. Obras, sim, boas ou mais, porém praticadas voluntária e livremente, únicas que comportam responsabilidade neste caso, não podem estar a criança, o selvagem, e tampouco aquele que não foi esclarecido. Então, nós temos no Deus dos Espíritos uma pergunta muito a respeito disso aí, a 637. As obras boas ou mais, voluntárias e livres, ou seja, eu decidi, eu utilizei conscientemente do meu livre-arbítrio, sabendo, né, que há uma responsabilidade sobre esse ato. Tá?
O índio, então estou falando do índio moderno, mas não, estou falando do índio, tá, de anos atrás. E ainda existe alguns selvagens ainda, digamos assim, né? Não tinha essa condição. E mesmo hoje, mesmo em contato com a gente, ainda não, até essa expansão de consciência chegar um pouquinho, né, mais adiante, ainda vai demorar um pouco. Muitas coisas, talvez, que eles façam, talvez não sejam tão cobrados como nós, e temos total consciência dos nossos atos, da nossa responsabilidade. A pergunta 657 define isso, né? A questão do bem e do mal. Olha, está com um livro aí na mão, Elisa? Peraí. Não peguei, que eu pensei que você fosse ler. Não. Pode ir lá, peraí. Rapaz. 637. Será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se nutre de carne humana? Olha lá, cedendo ao seu instinto, tá? Não é a sua inteligência, tá? A sua consciência, digamos assim. Então, no instinto daquele selvagem que tivemos aqui, né? Quem viu o filme Como Era Gostoso o Meu Francês? Alguém viu esse filme? Tá? É a história, eu não me lembro qual foi a tribo aqui no Rio de Janeiro, tá? Que apareceu um francês, cuidaram muito bem do francês e no final se alimentaram do francês. Por isso que o nome do filme é esse, Como Era Gostoso o Meu Francês. E, aliás, teve um cara que esse filme foi feito na época da TV Tupi e tal, teve um contra-regra conhecido nosso. Sabem dessa história? Quem foi o contra-regra? Antônio Carlos Perry. Antônio Carlos Perry. Tá? Só ele mesmo para estar lá nesses filmes, né? Então, aquele canibal, né, que acha que vai, de uma certa forma, receber o espírito do inimigo para se fortalecer, né? Principalmente se aquele inimigo era muito valente, muito, né, um guerreiro, né? Age no instinto. Será que isso aí é, né? Ele é culpado? Olha a pergunta que Kardec faz. Aí vamos lá a resposta, né? Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. Então é isso aí. O mal depende de nossa vontade. Ou seja, quem tem vontade consciente, né, tanto melhor sabe o que faz. Né? Tanto mais culpado é o homem, que melhor sabe o que faz. Ou seja, quando a gente sabe o que realmente está fazendo, aí sim. Aí vem aquela história de atenuante e agravante. É errado? É. Mas qual é o atenuante desse selvagem? Um desconhecimento total das leis divinas que nós temos. Podemos não praticá-las, mas conhecer nós conhecemos. Tá? Isso tem muito a ver com essa questão do selvagem nos umbrais. É o que o Chico fala. E o Chico teve um probleminha em Paraty uma vez, porque quando ele chegou lá, acho que os índios estavam meio revoltados, lá os desencarnados estavam fazendo uma barulheira tremenda e estavam atrapalhando ele, né, o trabalho mediúnico dele. Então, uma história dessa aí nos livros dele, de histórias dele, né? Mas não estavam ali por mal, por maldade, né? Estavam reclamando de algo. Bom, alguém quer comentar alguma coisa? Então vamos voltar para lá, Elisa, para o inferno. Deixa eu tirar isso aqui de cima. Quem quer voltar para o inferno? Né? Ninguém quer voltar para o inferno? A gente está onde? Essa foi boa. E voltar é ótimo. Certo? Este não tem a responsabilidade. A simples lógica repele uma tal doutrina em nome da justiça de Deus, que se contém integralmente nestas palavras do Cristo: a cada um segundo as suas obras.
Obras, sim. A gente tinha lido isso, né? Boas ou mais, porém Foi- praticadas voluntária e involuntariamente, únicas que comportam responsabilidade. Neste caso, não podem estar crianças ou selvagens, tampouco aquele que não foi esclarecido. A Elisa não leu o outro título porque ela não quer voltar ao inferno. Ai, não, eu não sou pagã. Não é? Ah, Legal. vamos lá. Quadro do Inferno Pagão. Item 9. Olha só, O conhecimento. o Kardec já deu umas pitadinhas antes aí sobre essa questão do inferno, né? Dos infernos dos antigos, né? Mas o inferno pagão, inclusive Kardec colocou uma coisa muito interessante, né? Que quando o inferno pagão veio para o cristianismo, ele foi, botaram, já que eu falei a palavra pitada, né? Botaram uma pimentinha, mais um calorzinho nesse inferno, né? E a gente vai ver que os poetas antigos, né? Tivemos o Dante, né? Até ainda há pouco tempo, que conseguiu, né? Mediunicamente ir lá, traziam muitas coisas para a gente. Muitas coisas até, né? Que apavoravam e tal. Mas eu acho que o inferno cristão, gente, até agora está ganhando, viu? Não vamos falar do pagão. Né? As palavras que usavam muito antigamente, principalmente nas mitologias, era o Hades, né? Que era uma personagem da mitologia e também um local onde esse personagem ficava. E para o povo judeu era o Sheol. Hades, Sheol seria a mesma coisa. Tá? Estamos falando de Antigo Testamento. Né? Inclusive, sobre o Hades, o Sócrates, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, item 5, ele fala: há um lugar que as almas vão ser julgadas, tal. Tá? E o Kardec aqui vai falar alguma coisa sobre isso. E o Kardec aqui vai colocar para a gente algumas passagens de uma novela escrita pelo padre Fenelon, François Fenelon, sobre o Telêmaco, que também é um ser da mitologia grega, que era considerado bom. Não me lembro quem era filho, quem era pai, porque isso seria. A mitologia grega é muito rica, muitos detalhes. Né? Poderia ter uma pessoa aqui que entenda para passar para a gente. E esse Telêmaco era um cara bom, mas só que era meio devagar. Então, ele é levado, tá, ao Hades para dar uma paquerada em algumas coisas que até coincidem muitas coisas com a nossa doutrina, que não tem nada a ver com aquele inferno cristão que criaram, tá? No pé da letra, na letra. Então é isso aí. Então vamos falar sobre esse quadro do inferno pagão. Quadro do Inferno Pagão, item 9. Conhecimento do inferno pagão nos é fornecido quase exclusivamente pela narrativa dos poetas. Homero e Virgílio dele deram a mais completa descrição, devendo, contudo, levar-se em conta as necessidades poéticas impostas à forma. A descrição de Fenelon no Aventuras de Telêmaco, posto que aurida na mesma fonte, quanto às crenças fundamentais, tem a simplicidade mais concisa da prosa. Esse Fenelon, esse que aparece, né, na nossa doutrina, né, o padre, né? E ele era uma mente mais aberta. Isso que eu achei muito legal, ler um pouco sobre ele, tá? Bom, é isso aí. Então vamos lá. O que eles trouxeram para a gente? Esses dois poetas aí, o Fenelon e mais outros, né? Descrevendo o aspecto lúgubre dos lugares, preocupa-se principalmente em realçar o gênero de sofrimento dos culpados, estendendo-se sobre a sorte dos maus reais, com vista à instrução do seu régio discípulo. Por muito popular que seja esta obra, nem todos têm presente à memória a sua descrição, ou não meditaram sobre ela de modo a estabelecer comparação. E assim acreditamos de utilidade reproduzir os tópicos que mais diretamente interessam ao nosso assunto, isto é, os que se referem especialmente às penas individuais.
Ainda bem que não botou coletivo, não ia ter espaço aí no livro, não ia ser só isso. Item 10. Ao entrar Telêmaco, houve gemidos de uma sombra inconsolável. Qual é? Pergunta-lhe a vossa desgraça. Qual é? Pergunta-lhe a vossa desgraça. Quem foste na terra? Nabofarzã responde à sombra, rei da soberba Babilônia. Ao ouvir meu nome, tremiam todos os povos do Oriente. Fazia-me adorar pelos babilônios num templo todo de mármore, representado por uma estátua de ouro, a cujos pés se queimavam noite e dia os preciosos perfumes da Etiópia. Jamais alguém ousou contradizer-me, sem de pronto ser punido. Inventaram-se dia a dia prazeres novos para tornar minha vida mais e mais deliciosa. Esse era bom, hein? Esse era o rei. Tá? Vivia fora do mundo, né? Digamos assim, né? Esse camaradinho aqui, Nabofarzã, ele era um soldadinho. O Nabucodonosor que colocou ele na fita. Por causa de uma guerra na invasão, lá em Israel. Ele detonou muita gente. Ele levou o pessoal preso. Aí ele se tornou amante de uma sacerdotisa lá. E ele casou com a filha do Nabucodonosor. Mas aí a ligação é a outra lá que com magia matou a garota. Esse camarada aqui realmente se tornou rei. O trono era do irmão da moça que morreu. Que era o primeiro filho, Nabucodonosor. Aí ele foi lá e passou a perna no rapaz. Eu não sei se ele chegou uma vez, tirou a vida do rapaz, eu não sei, ou se exilou ele. Mas ele ficou muito tempo, a história dele, o homem era carne de pescoço, o homem era mau. E rezam alguns que ele ficou, né, no limbo, qual é o nome, né, que o pessoal fala, ou lá o hebreus, tem o nome que você comentou aí. Ó, o camarada ficou agarrado muito tempo, criando utensílios. Pelo que fala aqui, né? Isso era bom. Eu não vi essa pesquisa, não, que eu nem procurei, mas é bom saber disso, quem é o cara, né? Por casualidade, naquele período de Manaus, fui pesquisar. Pô, esse camarada tão mal assim, fazia aquilo. Eu vou ver que negócio é esse. Eu achei pela internet, na Wikipédia. Depois você dá uma olhada também, legal. Mas isso tem, ó. Lá no começo da novela, mais ou menos, quando ele surgiu do nada. Ele faz parte, se eu não me engano, acho que ele era arqueiro, se eu não me engano. Então, é bom saber mesmo, que a gente vai tendo a ideia, né, que isso aí são fatos reais, né? Fatos reais. Existiram, no caso, né? Isso que é interessante. E a gente vai sabendo que o que está, né, que essa novela passa para a gente, é fato, né? Não é história, né? Vamos lá, Lisa. Moço e robusto, quantos, infelizmente, quantos prazeres me restavam ainda por usufruir no trono. Mas certa mulher que eu amava e que me não correspondia fez-me sentir claramente que eu não era um Deus. Envenenou-me e nada mais sou. As minhas cinzas foram, ontem, encerradas com pompa em urna de ouro. Choraram, arrancaram cabelos, pretenderam fingidamente atirar-se às chamas da minha fogueira, a fim de morrerem comigo. Vão ainda gemer junto do túmulo das minhas cinzas, mas ninguém me deplora.
A minha memória horroriza a própria família, enquanto aqui embaixo sofro já horríveis suplícios. É isso aí, viu? Uma mulher mostrou ele que ele não era Deus. Tá? E a gente vê, né? Até hoje ainda existem muitas pessoas aí que pensam que são deuses, né? Com D minúsculo, né? Somos todos iguais, né? Vamos lá, Miss? Telêmaco, compungido ante esse espetáculo, diz-lhe: Éreis vós verdadeiramente feliz durante vosso reinado? Sentíeis, porventura, essa paz suave, sem a qual o coração se conserva opresso e abatido em meio das delícias? Essa pergunta aí, né? É a pergunta que Saulo se fez naquela chegada lá em Damasco, quando ele cai do camelo, etc. Que ele fala: onde está essa paz que aqueles cristãos têm que eu não tenho, não consigo encontrar, já procurei, não consigo entender. Mesmo sendo sacrificados, eles iam em paz, com segurança e tal. É que o Telêmaco está perguntando isso. E você sentiu isso aí? Tá? É uma pergunta muito boa que o Telêmaco faz para ele aqui. É a tal paz que todos nós queremos, procuramos, né? Não, respondeu Babilônia. Não sei mesmo o que quereis dizer. Os sábios exaltam essa paz como bem único. Quanto à raiva, nunca senti. Meu coração agitava-se continuamente por novos desejos e temores e esperança. Procurava aturdir-me com o abalo das próprias paixões, tendo cuidado de entreter essa embriaguez para torná-la permanente, contínua. O menor intervalo de razão, de calma, ser-me-ia muito amargo. Eis a paz que fruí. Qualquer outra parece-me antes uma fábula, um sonho. São esses os bens que choro. Os bens que os sábios não aconselharam, né? E, de uma certa forma, isso está meio moderno ainda, tá? Está bem moderno. A gente vê tantas histórias, tantas... Até no jogo de futebol, um dia desse eu ouvi falar com um certo time aí, perdeu, tinha gente até querendo suicídio, falando em suicídio. E aí, entendeu? Essas coisinhas que tem ainda no mundo nosso hoje, que se a gente não tem aquele prazer, aquele desejo realizado, aquela vontade realizada, que aparentemente é a paz, né? Não é. Ou seja, procurar a paz sempre no lugar errado. E nós ainda estamos muito ainda nisso. Por isso que a pergunta é muito boa. E foi o que o Saulo, o trabalho que Estevão e Abigail fez em cima do Saulo. Por isso que o Saulo estava tão pensativo. Trabalhou, é um cara muito inteligente. A mente se impregnou daquilo que ele viu, né? Dos fatos ocorridos. E agora está aí o nosso querido rei aí sofrendo, né? Hoje, de repente, é alguém do bem, tá? Isso que é interessante. A gente vê a história do Alarico, né? Hoje, a última reencarnação aqui foi o Jesus Gonçalves. Mas espírito, inclusive, tá, gente? Se tornou espírito quando estava lá no leprosário, né? Lá naquela cidade do nome desse também, que eu não me lembro. E lá ele viu algumas coisas, algumas ocorrências mediúnicas e começou a estudar o espiritismo. Depois passou a se corresponder com o Chico e, né, hoje está no mundo espiritual aí, né, trabalhando muito para trazer isso aí é até estudo de libertação, né? Trazer aquele pessoal do seu bando, né, para o bem, né? Por isso que dizem que aqui no Rio de Janeiro, principalmente na área de Jacarepaguá, viu, Consuelo? Jacarepaguá, tem muitos bárbaros reencarnados, viu? Estou eu aqui, levantando minha mão, com certeza. Aí eu não vim para cá logo, mas não adianta. Eu quis fugir, mas não me deixaram. A milícia no Jacarepaguá é uma prova disso. Eles barbarizam mesmo.
É. Pode ser também, né? Que aquele centro espírita, o Jazz, não sei onde, né? Eu nunca vi, não sei hoje, porque depois da pandemia tudo mudou. Mas antes da pandemia eu nunca vi uma casa espírita ter mais de 200 crianças na sua evangelização. Mais de 240, se não me engano, tá? Eu não vi. Tá? Pode ir no Unidade de Amor, no Leão Denis, tal, mas eu não vi essa quantidade. Tá? Era sala isso, sala aquilo, cada um com a turma, era uma coisa impressionante. Grupo jovem, várias turmas de grupo jovem, era um negócio mesmo. E lá era a coisa mais levada a sério lá nesse centro era o estudo e a evangelização. Na época que eu frequentei lá, eles estudavam todo dia, todos os dias, 3 livros. 3 livros. Aí tinha o dia da Ivone, o dia do André, o dia da Joana, o dia não sei de quê, o dia das obras básicas. Era interessante lá, né? Tudo porque nossos amigos bárbaros, né? Então, olha o trabalho que o Gregório vai ter, tá? Tá lá no Libertação. A gente vai comentar isso quando chegar no capítulo 3. Vamos lá? Assim falando, o babilônio chorava qual homem pusilânime, enervado pelas prosperidades, desabituado de suportar resignadamente uma desgraça. Havia junto dele alguns escravos mortos em homenagem honrosa aos seus funerais. Mercúrio o entregara a Caronte com o seu rei, outorgando-lhes poder absoluto sobre esse rei a quem tinha servido na terra. Só um instantinho. Caronte, tá? Também era um da mitologia grega, tá? Ele era o Barqueiro, né? Barqueiro dos barqueiro, infernos. ele que levava as almas lá para essas regiões, tá? O nome do rio, tem depois vai falar, Rio Esfinge, né? Acho que é Esfinge, né? Não Eu não sei. sei, aqui estava só escrito que ele, mediante pagamento, transportava os mortos na travessia das águas infernais. Pois bem, e como é que era realizado esse pagamento? Botava uma moeda na boca do morto, tá? Que aqui não tinha como ela fugir na boca dele, né? E um detalhe, o nome dessa moeda, tá? Óbulos. Achei interessante isso. Da onde vem essa palavra? Ela paga um óbulo ao Caronte, porque se não pagasse esse óbulo, essa alma ia ficar penando aqui, não ia descer tá, o rio Esfinge, lá para o lugar dele, né? Ia ficar aqui penando por 100 anos, e aí seria, no caso, os fantasmas que eles viam na época, as almas penadas, etc., sofrendo muito. Né? Interessante que lá tem a história de 3 reis, onde o Minos era. Daqui a pouco o Kardec vai falar isso. É interessante, né? Como a mitologia, né? Tem muita coisa que, de uma certa forma, é uma verdade, né? De uma forma simbólica, como eles viam, né? Poderia trocar essa moeda, esse nome aí por real, não? É, Trocar por real. eu não vi quem era Mercúrio, não. Tem Mercúrio aqui também. Tem Mercúrio, deus romano do comércio e dos viajantes. Não. Então, daqui a pouco eu vou falar de uma deusa também que era do comércio. Mas vamos lá. Essas sombras de escravos não temiam a sombra de Nabofarzan, que retinham e encadeada, infligindo-lhe as mais cruéis afrontas. Dizia-lhe uma: não éramos nós homens iguais a ti? Insensato que eras, julgavas-te um Deus, a ponto de esqueceres a tua origem comum a todos os homens. Outra, para insultá-lo, dizia: tinhas razão em não querer que por homem te houvesse, porque na verdade eras um monstro desumano. Ainda outra: então, onde estão agora os teus aduladores? Nada mais tens a dar, desgraçado. Nem mesmo o mal podes fazer mais.
Este reduzido a escravo dos teus escravos, a justiça dos deuses tarta, mas não falha. Só mudou, só que agora é Deus minúsculo, né? A justiça de Deus tarda, mas não falha. E Kardec botou aqui, naquela letra, né, itálica, né? Essas sombras de escravos não temem a sombra de... Ou seja, como o Telêmaco está vendo, né? Espíritos totalmente, né, infelizmente, nas sombras mesmo, sem, né, um pingo de iluminação, ou seja, bem, né, digamos assim, materializados, bem grosseiros, né? Vamos lá? A estas frases duras, Nabalfarjan se rojava por terra, arrancando os cabelos em acesso de raiva e desespero. Mas Caronte instigava os escravos. Arrastem-no pela corrente, levantem-no contra a vontade. Não possa ele consolar-se, escondendo a sua vergonha. Precisa que todas as sombras do Estige a testemunhem como justificativa aos deuses que por tanto tempo toleraram o reinado terreno desse ímpio. O Estige é o tal rio. É o tal Mas vestígio. água do inferno, É o rio que vai para o inferno, viu? Olha só. é Né? o maior dos rios do inferno. Deve ter um monte. Tinha outros, né? Eu estava lendo aí, tinha outros. Não. Rio de Janeiro. Ai, tá bom. E ele avista logo, bem perto de si, o negro, Tártaro, evolando escuro e espesso fumo, cujo cheiro mafítico daria a morte se espalhasse pela morada dos vivos. Bom, Tártaro é também um ser, assim, um ser não, uma entidade, né? E que morava no lugar que pegou o seu nome, né? Tártaro, que era também um lugar mais baixo desses submundos. Podemos falar hoje, né? Os abismos, cavernas, né? Ou seja, quem vai para o Tártaro na mitologia grega é o que nós estamos estudando no Libertação, né? Vai para aqueles lugares ali bem baixos, né? Só que nós mudamos os nomes, mas a ideia continua a mesma. Então, muda os nomes. Então, vamos lá. Esse fumo envolvia um rio de fogo, um turbilhão de chamas, cujo ruído, semelhante às torrentes mais caudalosas, quase se despenham, quase se despenham de altos rochedos em profundos abismos. Concorriam para que nada se ouvisse nesses lugares tenebrosos. Telêmaco, secretamente animado por Minerva, entra sem medo nesse bárato. Olha Viu só, primeiramente. Minerva é a deusa também das artes, do comércio e da sabedoria. Quer dizer, ela estava num nível, né, mais elevado. E ela que está quem vai em alguns lugares, o mentor está junto, não é isso? Digamos assim. Mas tem um negócio bem, as ideias, muda os nomes, as formas, mas a essência é a mesma, né? Vamos lá. Viu primeiramente um grande número de homens que tinham vivido nas mais humildes condições, punidos por haverem procurado riquezas por meio de fraudes, traições e crueldade. Aí notou Isso. muitos Isso está bem atual, não? Está bem atual, não? Uhum. Então, vamos lá. Aí notou muitos ímpios hipócritas que, simulando amar a religião, dela se tinham servido como de um belo pretexto para satisfazerem ambições
e zombarem dos crédulos, os que haviam abusado até da própria virtude, o maior dom dos deuses, eram punidos como os mais acelerados de todos os homens. Os filhos que haviam degolado seus pais, as esposas que mancharam as mãos de sangue dos maridos, os traidores que venderam a pátria, violando todos os juramentos, sofriam, apesar de tudo, penas menores que aqueles hipócritas. Então, parece que há um time grande aí, viu? Vamos tomar cuidado. Nós, todo mundo pega essa marca aí, hein? Muita gente. Muita gente. Vou pagar logo minha entrada, né? Para ver se eu arrumo. Não, o negócio aqui é ficar longe do Caronte. Entendeu? Tem que ficar longe do Caronte. Para também não chegar, se você ficar longe do Caronte, você não chega nem perto do Tártaro, entendeu? Porque o Tártaro não é mole, não. Então, se você não ficar perto do Caronte, porque para você chegar no Tártaro, você tem que chegar no Caronte. Agora, ó, Os três? Tem 3 juízes. Também são os 3 personagens, assim, dentro da mitologia. Só me lembro que Kardec vai falar o nome de um daqui a pouco, Minos, tá? Mas, né, também não era gente muito boa, não, né? Ela foi preparado para isso, né? Para julgar. Aí eu vejo de novo o livro Libertação. Né? Será que são os Gregórios, esses 3 juízes aí, os magistrados? Ah, havia lá esses 3 juízes. Os 3 juízes infernais assim o queriam. Por esta razão, os hipócritas não se contentam com ser maus como os demais ímpios, porém, querem passar por bons e concorrerem por sua falsa virtude para a descrença e corrupção da verdade. Os deuses, por eles zombados, desprezados perante os homens, empregam com prazer todo o seu poderio para se vingarem de tais insultos. Perto destes, outros homens parece que vulgarmente se julgam isentos de culpa, mas que os deuses perseguem desapiedadamente. São os ingratos, os mentirosos, os aduladores que louvaram o vício, os críticos perversos que procuraram enodar a mais pura virtude. Enfim, aqueles que, julgando temerariamente das coisas, sem a conhecer a fundo, prejudicaram, por isso, a reputação dos inocentes. Nós vemos, lá no livro, vamos ver, no livro Libertação, chega uma pessoa para um dos magistrados e fala: poxa, por que eu estou sendo julgado aqui? Aqui tem um monte de agiotas, avarentos, etc. Eu não tenho nada a ver com isso, fui um homem de letras. Aí os magistrados falam: pô, você não ensinava o que tu sabia, tá? Não passava para diante, ou seja, tu também foi avarento com o que tu sabia, né? Foi egoísta. Então tu é igual a eles. Então aqui nós estamos vendo, está falando mais ou menos disso aí, pessoas que acham que, né? Tô falando nós até, né? Que se acham bons e tal, que não fizeram nada errado, e muitas vezes, né? Supondo que esse cara lá das letras tivesse vindo com uma pequena missão de excluir um grupo de crianças, de jovens, e ele não fez isso. É uma ideia, né? Quer dizer, muitas coisas que a gente, às vezes, deixa de fazer é fogo, né? Não gosto nem de pensar muito nisso, não. Então, vamos lá. Oi? Ninguém está falando nada? Pode falar, quem quiser. Eu estou pensando, cara, estou pensando. Estou pensando que tudo que está escrito aqui tem muito a ver com a nossa vida, né? Em todos nós, né? Telêmaco, vendo os 3 juízes sentados a condenarem um homem,
ousou perguntar-lhes quais os seus crimes. Condenado, tomando a palavra de pronto, exclamava: nunca fiz mal algum. Todo o meu prazer era praticar o bem. Fui sempre generoso, justo, liberal e compassivo. Que se pode, pois, exprobar-me? Menos, então lhe disse: nenhuma acusação se te faz quanto aos homens, porém a estes menos não devias que aos deuses? Que justiça, pois, é essa de que te vangloriais? Para com os homens que nada são, não faltaste jamais a qualquer dever. Foste virtuoso, é certo, mas só atribuíste essa virtude a ti próprio, esquecendo os deuses que te deram. Tudo porque querias gozar do fruto da tua virtude, encerrando em ti mesmo. Foste a tua divindade, mas os deuses que tudo fizeram e o fizeram para si, não podem renunciar a seus direitos. E, pois que fizeste pertencer-te e não a eles, entregar-te-ão a ti mesmo, esquecidos de ti, como deles te esqueceste. Procura agora, se podes, o consolo em teu próprio coração. Este agora, para sempre, separado dos homens, aos quais querias agradar. Este só contigo, tu que eras o teu ídolo. Fica sabendo que não há verdadeira virtude sem respeito e amor aos deuses, a quem tudo é devido. A tua falsa virtude, que por muitos anos deslumbrou os ingênuos, vai ser confundida. Não julgando os homens o vício e a virtude, senão pelo que lhes agrada ou os incomoda. São cegos quanto ao bem e quanto ao mal. Aqui uma luz divina derroga seus julgamentos artificiais, condenando muita vez o que eles admiram e outras vezes justificando o que condenam. Aqui nós vemos aquela famosa parábola do mordomo infiel. Né? Só que aquele mordomo infiel na parábola foi inteligente. Quando ele viu que o negócio estava ruim para o lado dele, o que fez ele? Pegou os bens que estavam sob a responsabilidade dele e saiu, né, dando uma colher de chá para todo mundo, distribuindo para todo mundo. Porque ele reconheceu a força do Senhor, digamos assim, entre aspas, tá? Não é que ele temeu... Não, lá na parábola fala temeu, né? Mas é isso aí, somos nós quando nos julgamos deuses. Julgamos absolutos em qualquer situação, em qualquer lugar. É o que está falando aqui. Essa questão do... Né? Eu e Deus, né? Mas muitas vezes nem isso eu falo, né? Sou eu. Né? Há casos que a gente escuta, poxa, graças a Deus, não, graças a mim que me esforcei. Já ouvimos isso. É uma coisa que já, né, já vê ao vivo e a coisa na televisão, alguém falando isso. E, veja bem, tudo que nós temos não vem de nós. Nós somos os mordomos e, infelizmente, ainda infiéis. Temos que distribuir tudo mesmo, mas distribuir sempre sabemos dessa ideia. Né? Deus é o dono, nós somos, né, os instrumentos para utilizar o que ele nos oferece como empréstimo, nada é nosso. Nem esse corpo é nosso. Então, deu a hora, né, Alice? É. Alguém quer comentar alguma coisa? Estou preocupado com esse rio. Como é o nome? Eu esqueci o nome do rio de novo. Estige? Estige das águas infernais, o Rio de Isso, Janeiro. estou preocupado. Passando o Caronte, sei lá, na Baía de Guanabara. Está passando algum rio. Eu quero fugir do Caronte. Bom, gente, é isso aí, tá? Mais uma vez, graças a Deus, conseguimos mais uma segunda-feira. Céu e inferno. Semana que vem a gente continua. Quarta-feira agora estamos no Livro dos Espíritos.
Eu não me lembro qual é a pergunta. Sei que é 580 e alguma coisa, né? Eu acho que é 584 agora, né, Elisa? Eu não marquei, não. Ou 583, 4, também não sei. Mas a gente vê na quarta. Eu não marquei, não. Tomara que você tenha marcado. Não, marcar eu marquei, só que eu já fechei o livro, peraí. Deixa. Você sabe que 583 ou 584? Eu não marquei. Acho que um dia eu estava sem caneta. E sexta-feira agora é o Libertação, tá? Semana passada foi o Paulo Estevam, certo? Semana agora, sexta-feira, é o Libertação. Tá ok? 584. 584. Né? Nós já falamos aquela questão dos pais que tudo fazem para os filhos, né? E eles, né, acabam vacilando. Né? Então, fala 583, né? Tá? 584, beleza. Alguém mais quer dar algum recado, falar alguma coisa? Não? Tudo bem, então? Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Alguém se oferece a fazer essa prece? Seu Roberto, você pode fazer a prece para a gente, seu Roberto? Faço, sim, claro. Pronto. Sem dúvida. Vamos fechar os nossos olhos. A Fran falou, agradecer a oportunidade. Mais uma segunda-feira reunidos para mais uma noite de estudo. Que saibamos aproveitar o que ouvimos, o que estudamos, colocar em prática no nosso dia a dia, com bastante atenção, e transmitir a todos aqueles que desejarem conhecer a nossa doutrina e aprender junto conosco. Jesus amado, companheiro querido, continuaremos a te pedir amparo para os nossos irmãos no Rio Grande do Sul, tão necessitados, tão carentes, tão sofridos. Ousamos te pedir, Senhor, ampara-os, agora saibamos as tuas palavras. Cada um será sempre dado de acordo com as suas obras. Ampara-nos também, Senhor Jesus, a todos nós que estamos lá, pelos nossos fracassos, pelas nossas faltas, pelos nossos pensamentos, atitudes, palavras. Seremos eternamente dependentes do teu perdão, da tua misericórdia. E até chegarmos no momento, pureza, muita caminhada nós temos pela frente. E nessa caminhada precisamos estar de mão dadas contigo. Abençoa-nos, a nós que comparecemos ao estudo, aqueles que por algum motivo não puderam comparecer. Possamos ter uma noite de paz, tal qual desejamos para aqueles que se encontram em nossos corações. Abençoa-nos, Senhor. Envolva-nos na tua misericórdia, na tua luz, na tua paz. Tenhamos uma noite tranquila de sono. E se estiver dentro do nosso merecimento, ser retirados do corpo, levados para mais uma noite de estudo, em algum momento do espaço. Fica conosco, Mestre, nos abençoando, nos envolvendo. Derrame sobre todos nós a tua misericórdia, o teu amor, a tua luz e a tua paz. Que assim seja, Senhor. Que assim se faça agora e sempre. Graças e graças a Deus. Muita luz, muita saúde, muita paz a todos nós. Muito obrigado. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, uma boa noite para